Olá a todos. Eu estarei sugerindo aqui alguns jogos lúdicos, serviços de aprendizagem para os professores estarem trabalhando pós-pandemia ou até agora mesmo, que eles estão em casa dando aula e online. Aí pode estar sugerindo para os pais trabalhar com os alunos em casa, com seus filhos em casa. Vou estar sugerindo para agora essa caixa da imaginação. Essa caixa da imaginação, os pais podem estar confeccionando em casa, até mesmo o professor está confeccionando e está mostrando para os pais como confeccionar. Aqui, os pais podem estar mandando os alunos cortar algumas figuras de jornais, revistas, e quando ele pegar assim uma figura de dentro da caixa, ele vai imaginar uma história, imaginar uma frase, até mesmo uma palavra por meio da figura. O professor também pode estar colocando objetos, aí por meio de objetos pode estar contando novas histórias. Essa caixa de imaginação ela é muito lúdica e muito rica. O professor pode estar trabalhando vários conteúdos com ela e ela é muito importante para o ensino-aprendizagem das crianças. E os pais podem estar confeccionando em casa, os professores. Essa é uma ferramenta indispensável para o professor, para trabalhar na sala de aula. Estarei sugerindo também o texto fatiado. O texto fatiado pode estar trabalhando texto para trabalhar o novo Covid-19, ou até mesmo o que está acontecendo na atualidade, a falta de respeito, trabalhar a empatia, um texto sobre a empatia, o amor ao próximo, porque o ser humano hoje, poucos têm humildade, depois trabalhar a empatia, respeito. E o texto é um texto falando sobre isso. E os alunos podem estar brincando em casa. E para os pais podem estar montando um texto juntamente com seus filhos, ajudando eles. Isso também trabalha no coletividade. E os professores, aqui é um texto fatiado que pode ser trabalhado de diversas formas, depende da criatividade do professor. Aqui, essa caixa aqui, está sugerindo para os professores da educação infantil, pode ser trabalhando também no ensino fundamental. Na educação infantil, pode estar trabalhando com as vogais e também com a coordenação motora. Quando a criança está aqui, ó, tampando a garrafinha, para trabalhar na coordenação motora fina da criança, e está aprendendo também as vogais. E ela pode ser trabalhada com sílabas, trabalhando as sílabas já no ensino fundamental e formando até palavras. Aqui você pode estar colocando a figura de uma bola e a criança pode estar formando a palavra bola. Que letrinha inicia a palavra bola? A criança vai tentar relacionar com sons. Bola, a letra B. Ela vai estar colocando aqui a letrinha B. O B mais o O. Bol. E qual é a próxima sílaba? Lá. Qual é a primeira letra de lá? Aí pode ser o L. Ela coloca aqui o L. E qual é a palavrinha que forma com lá? Qual é a vogal? Lá, pode ser o A. E formou que palavra? Bola. E está trabalhando também a coordenação motora. Essa caixa aqui, formando palavras, ela pode ser trabalhado no ensino fundamental e também na educação infantil. Achei ela uma prática muito importante para ser trabalhada também, rica em conteúdos e muito lúdica. Estarei também o ditado secreto. Na educação infantil pode ser trabalhado com as vogais, o ditado secreto das vogais, o ditado secreto dos números, o ditado secreto das sílabas. Na educação infantil, no ensino fundamental 1, pode estar trabalhando palavras, palavras simples, e vai aumentando de acordo com o nível das crianças. Palavras complexas. Essa daqui, palavra secreta. Palavra secreta, vou trabalhando. Você trabalhou um texto, aí você vai tirar as palavras principais do texto e está colocando dentro desse painel das palavras secretas. Quando a criança pegar aquela palavra, você vai perguntar a ela: você lembra dessa palavra no texto que eu acabei de ler? A criança vai dizer: sim. Então, leia agora para todos os seus colegas. Esse daqui também é o alfabeto móvel, que
que o professor não pode deixar de ter o alfabeto móvel. E aqui é formando palavras por meio de figuras. Aqui, ó, flor, aí você vai estar pegando aqui as crianças podem estar ajudando o seu colega quando está formando as palavras. E até o professor mesmo pode estar ajudando. Procura, flor, começa com que letra? Aí vai estar ajudando a criança. Aí, agora estarei mostrando aqui a contação de história por meio de fantoches, que o professor pode estar contando várias histórias com uso de fantoches. Esse fantoche aqui foi baseado neste livrinho aqui, ó, A Ratinha Vaidosa. Eu confeccionei essa ratinha e as roupinhas dela. E aqui as roupinhas delas. E, primeiramente, o professor vai ler a história e no outro dia vai estar mandando os alunos trazer alguns materiais que possam ser confeccionados, a ratinha e a casinha da ratinha vaidosa. Para as meninas, manda trazer EVA, alguns olhinhos, e para os meninos, manda trazendo rolo de papel higiênico, materiais reciclados e papelão. E quando for no outro dia, vai sugerir para os alunos confeccionar. As meninas estão confeccionando a ratinha vaidosa e as roupinhas da ratinha. E para os meninos está mandando confeccionar o castelo. Aí no outro dia vai estar contando a história de maneira lúdica e diferenciada, usando os personagens da história. A criança vai aprender a história, vai estar imaginando, pode estar usando sua criatividade. Então, nós professores devemos estar lendo essa atividade, o professor pode estar lendo essa história no início da aula. No início da aula, como sabemos, sempre que tem uma acolhida. E uma acolhida pode ser a contação de história, uma dinâmica. E eu estou sugerindo mais a contação de história para uma acolhida, porque a criança o professor vai estar incentivando a leitura, porque nós professores sabemos que nós incentivamos a leitura, não é mandando a criança ler, e sim está lendo uma história espontaneamente. Porque quando nós professores mandamos os alunos a ler, eles têm o hábito de não obedecer. Então, vamos estar proporcionando algumas atividades espontâneas, o professor vai ler, e assim vai incentivando as crianças o hábito da leitura. E os pais também, os professores podem estar falando para os pais, para eles estarem lendo as histórias todos os dias quando as crianças forem dormir. Isso é uma forma de incentivar as crianças à leitura. Como o Baldi, ele fala que a prática do professor deve estar voltada para o incentivo à leitura. Então, a contação de história é uma forma de incentivar a leitura para as crianças. Aí, vou estar falando um pouquinho sobre a teoria. Vygotsky, ele fala que o professor deve incentivar a leitura de maneira intensa. Ou seja, o professor está trabalhando todos os dias os jogos lúdicos. Trabalhou um conteúdo, traga algum jogo lúdico para a sala de aula. Qualquer conteúdo você pode estar trabalhando no jogo. Aí Souza fala que a criança é um ser lúdico, que constrói significados por meio do brincar. Ou seja, então nós professores devemos estar trabalhando jogos lúdicos, e esses jogos lúdicos estão proporcionando para a criança uma aprendizagem significativa. Quando a criança brinca, ela constrói significados. Eles participam, intervêm na realidade, suas ações e a maneira de reelaborar e recriar o mundo, que desde pequenas elas criam, imaginam e expressam seus desejos de emoções por meio do brincar. E como a nova BNCC vem falando para trazer novas formas de estar trabalhando os conteúdos com os seus alunos. A nova BNCC vem falar que o professor deve trabalhar atividades com situações complexas, novos jogos, trabalhando jogos que trabalham a imaginação da criança. Essas situações complexas, ela traz uma aprendizagem significativa para as crianças. Porque por meio do brincar, a criança ela participa, ela explora, convive, se expressa. Então, a nova BNCC ela vem trazer isso, que o professor
na atualidade agora ele tem que ter o perfil pesquisador, inovador, está pesquisando de acordo com a realidade do aluno, está trabalhando a sua realidade. E dessa maneira os jogos ajudam muito o professor